Dando continuidade aqui para os tipos de boards que a gente tem disponível dentro do nosso sistema, eu vou mostrar mais alguns aqui. Eu vou criar um gráfico de barras e linhas. Eu adicionei uma nova fonte de dados baseada num banco que a gente tem com alguns dados fictícios, só para a gente brincar aqui com algumas informações, com alguns dados. Então eu vou selecionar aqui essa fonte, ele mostra para mim quais são as colunas, né, que eu tenho dessa fonte. Vou colocar aqui que eu quero que o eixo horizontal seja o nome e as barras do eixo vertical seja o preço. Então aqui a gente já tem desenhado um gráfico de barras. Aí a gente tem também as linhas, então vou colocar aqui que as linhas eu quero que seja o preço. Você vê que ele desenha em cima aqui pra gente um gráfico de linhas sobre o gráfico de barras. Eu posso mudar aqui, colocar outra coisa, o ID, só que nosso ID é um valor que não faz muito sentido. Vou colocar aqui o preço. Essas configurações funcionam da mesma forma que a gente demonstrou no gráfico de cartões. E a diferença que a gente tem principal aqui são essas customizações. A gente pode colocar aqui o título do gráfico. Posso colocar aqui gráfico de barras e linhas. Aí eu posso colocar o eixo horizontal. Como é que vai ser o título dele? Eu vou colocar aqui que é o preço. Aí eu posso colocar aqui qual é o tipo de dado que ele está demonstrando. Vou colocar aqui o valor do eixo horizontal, aliás, é sem formato, né, porque é um nome, é o nome do produto. E dos eixos verticais aqui é uma moeda. Então ali já muda aqui para mim. Aqui eu posso mudar o tamanho da fonte, algumas informações que eu posso ocultar ou não. Vou salvar aqui e pronto, a gente já tem mais um board. Eu vou entrar no modo de edição aqui para a gente poder aumentar um pouquinho o tamanho dele. Legal, vou aumentar um pouquinho desse também. Fechar aqui, beleza. Vou adicionar mais um aqui, um gráfico de linhas. A gente pode verificar que todos eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Eu seleciono a fonte de dados que eu quero, coloco qual é o eixo horizontal, qual é o eixo vertical. É bem parecido com... Todos eles são muito parecidos. Posso adicionar aqui um outro eixo, com ID, por exemplo. Posso adicionar aqui quantas linhas eu quiser, né? Dentro dessa, desde que a fonte de dados forneça informações para isso. Todos eles também a gente tem aqui algumas configurações. Para o eixo horizontal, vou deixar sem formato. Para o eixo vertical, vou colocar aqui que é uma moeda. Mostrou para mim aqui já. Também a gente pode mudar aqui o tamanho de fonte, deixar no tamanho médio. O restante das configurações respeitam a mesma ordem e as mesmas condições que a gente demonstrou nos outros exemplos. Vou deixar isso aqui, fazer o seguinte, eu vou modificar o tamanho aqui, vou deixar esses dois aqui um pouco menor. Quero colocar esse aqui de maneira que ele fique ocupando toda a nossa tela. Ficou um pouco grande aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar esses aqui. Agora eu tenho mais espaço para poder modificar aqui. Observa aqui que a gente está trabalhando com uma resolução de tela de 1920 por 1080, ou seja, a configuração que a gente cria aqui, esse espaço, ele representa uma tela de 1920 por 1080. Eu poderia selecionar outras resoluções aqui, tem uma série de outras resoluções. Temos também tablet, mobile para telas de celulares e tablets. Vou colocar aqui que isso aqui é um dashboard test. Feito isso, eu já posso fazer a nossa apresentação aqui. Ele já vai trazer para mim os dados atualizados dentro de uma apresentação.